Bom, a gente vai continuar esse vídeo agora em formato de vlog, tá? Então, estou gravando com o meu celular. O ventilador está ligado, não dá pra ver, ele está ligado, então ele vai estar fazendo barulho, porque assim, verão chegou, né? Então, 31 graus quase todos os dias, estou descabelada, mas é isso, porque a gente está vindo aqui falar de livro mesmo, né? Porque é o que eu vou estar podendo fornecer. Então vamos lá. Nós tivemos. Deixa eu confirmar, né? Que eu comecei a gravar e eu esqueci, né? Quantos livros eu li? Em junho. Nós tivemos 4 lidos em junho. Eu quase não faço mais esse tipo de vídeo, né? De livros que eu li no mês, etc. Porque tem mês, gente, que eu leio, assim, um livro, eu não termino. Ano passado eu tava muito mais consistente, mas hoje em dia eu não tô muito. Então, tipo assim, por exemplo, acho que teve um mês que eu li, tipo assim, 2 livros, gente. Acho que foi abril de 2 livros. Então, assim, não faço mais porque eu acho que não tem. Acaba não tendo tanto conteúdo, né? Mas em junho eu consegui ler 4 livros. Tô feliz, tá? Então a gente vai começar por ordem, né, de leitura. E o primeiro que eu li foi Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Em maio, eu li 2 livros, assim, sobre o Gabo, sabe? Livros de não ficção mesmo. O primeiro foi Duas Solidões, né? Um diálogo sobre o romance da América Latina. E também Gabi Mercedes, que é escrito pelo filho mais velho, né? Sobre os últimos momentos dos pais, etc. Então, assim, eu fiquei fascinada pela figura do Gabo, né? Do escritor Gabo. Então, eu peguei e fui ler Crônica de uma Morte Anunciada, porque eu tinha tentado começar esse livro ano passado, gente, não tinha dado certo. Eu não consegui engajar nessa escrita mais jornalística do Gabo, o que faz sentido, né? O Gabo foi um jornalista. Eu não consegui. Então, assim, eu fiquei, sabe, eu tinha acabado de mudar pra cá. Eu lembro que eu peguei ele para ler quando Flávio foi no primeiro dia na empresa aqui, né? A gente foi para conhecer o caminho, etc. Eu fiquei esperando ele lá no local. E aí eu peguei para ler esse livro. Eu não consegui acompanhar, gente. Eu não consegui acompanhar. Mas eu fico muito feliz porque eu acho que Isabel Allende abriu esse caminho para eu ler mais sobre o realismo mágico da América Latina. E eu acho que agora eu consigo ler, né, com mais paciência, Gabo. Esse ano passado, acho que foi ano passado, eu tentei 100 anos de solidão. Não consegui muito ir para frente ainda, mas eu vou ler, eu sei, né? Não tem como você falar de América Latina e não passar, né, por 100 anos de solidão. Eu vou ler. Mas eu achei que eu podia começar por um outro livro do Gabo. E, inclusive, esse aqui foi uma indicação ainda lá de Campinas, da leitura. É leitura o nome? Eu nunca sei se é leitura. Acho que é leitura o nome da livraria, né? Que o livreiro, ele me indicou, né, como uma forma de começar Gabo. Então, eu peguei ele. E aqui a gente já tem no nome, né? É basicamente a reconstituição dessa morte, né? Aqui a gente já sabe desde o início que o Santiago Nazar ele vai morrer. E o narrador aqui, ele vai voltar, né, 27 anos depois, para tentar descobrir o motivo, né? Porque o que acontece? Aqui narra, né, essa morte dele, desde o momento em que ele acordou até o momento em que ele realmente morre, né, pelos irmãos Vicário, né, que são gêmeos. E o narrador vai procurar e vai explicar pra gente, que também era um amigo do Santiago, ele vai explicar pra gente o porquê que o Santiago foi morto, né? E o porquê também, quase todo mundo da cidade que conhecia o Santiago, etc., que viu o Santiago nesse momento de manhã, antes dele ser morto, né? O que fez essas pessoas não conseguirem impedir, né, esse assassinato. É bem simples, assim, não tem muito mistério, não, do que é o livro, né? A gente vai acompanhando a vida dessas outras pessoas também, que estão entrelaçadas com a vida do Santiago e com o do narrador.
Então, assim, é muito divertido, é bem jornalístico, é uma narrativa jornalística, né? Só que não linear, porque a gente vai indo e voltando para saber quem são essas pessoas, o que que aconteceu, de onde vieram, etc. E eu amei. Eu amei. Sabe? Tipo, isso me fala, me diz muito sobre essa questão de que às vezes, tudo bem, assim, eu sou uma pessoa que abandona livros, tá? Eu não tenho pena mais não. Mas que assim, eu não preciso abandonar para sempre, sabe? Eu posso voltar em algum momento. E aí eu falei, cara, eu não posso passar pela América Latina e não ler Gabo. Então, assim, vou começar por Crônica. Ano passado não consegui. Mas aí esse ano eu aproveitei esse hiperfoco que eu tive e falei, não, eu vou ler Crônica de uma Morte Anunciada. E funcionou, sabe? E funcionou. E simplesmente funcionou, sabe? É assim, uma maravilha, gente. A leitura depende muito de momentos, né? Do que está acontecendo, né, no momento atual da nossa vida, como está também a nossa cabeça. É uma questão de paciência. A leitura também é uma questão de paciência. Esse livro aqui me mostra muito também sobre o que o Gabo fala dessa questão da magia da América Latina, sabe? E o Gabo, ele fala isso, né, em Duas Solidões. Ele fala isso que a América Latina, ela tudo é possível, tudo é real, entendeu? E essa é a magia dela. Então, assim, a gente tenta procurar racionalizar essas questões, dizeres que a gente vê de pessoas mais velhas, que vão passando de geração em geração, o que pessoas viram, o que pessoas temem, o que pessoas acreditam, e a gente às vezes fica tentando racionalizar, mas é isso, faz parte da nossa cultura, essa magia faz parte da América Latina mesmo, sabe? Aqui no início, onde, por exemplo, o Gabo, ele explica, né, que a mãe, né, a mãe do Santiago Nazar, ela tinha uma reputação muito bem merecida de intérprete certeira dos sonhos alheios, desde que fossem contados em jejum, sabe? Tipo, são essas características muito peculiares de personagens, que é tão América Latina, que, assim, eu adorei, gente. Na minha opinião, tá? Teve outra forma melhor de eu começar a ler Gabo do que por esse. Crônica de uma Morte Anunciada. Agora a gente vai pro segundo que eu li em junho. E foi assim, gente. Eu li em 4 dias esse livro. E ele é um pequeno calhamacinho, assim, de 400 e poucas páginas, né? E eu não consigo ler tão rápido assim, mas assim. Eu engoli esse livro porque ele é muito divertido. E ainda bem que eu comprei. Eu tive essa vontade de comprar, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, mas não peguei. Eu não sei o que, que me fez pegar esse livro, que foi Six of Crows, da Leigh Bardugo. Eu não sou uma conhecedora da escrita da Leigh Bardugo, tá? Eu li Sombra e Ossos quando eu tinha lá pela volta dos seus 20 anos. Então, assim, já faz tempo. Eu gostei muito na época, li o primeiro, li o segundo, mas eu acabei que não li o terceiro e o tempo foi passando e essa história não foi envelhecendo tão legal pra mim, sabe? Tipo, não tenho tantas memórias legais assim. Eu lembro de gostar bastante do primeiro, Sobre Ossos, mas do segundo eu já não achei tão interessante, que eu não lembro o nome, mas enfim, devo botar em algum lugar aqui. Até que eu desisti e não li o terceiro. Mas das pessoas que eu sigo, que falam de fantasia, né? Sempre falaram que Six of Crows é assim, provavelmente um dos melhores livros dela, se não o melhor. Ele ainda é uma fantasia jovem adulta e ele se passa no universo Grisha, se passa em Ketterdam, né, que é essa cidade aqui de um outro país, né? Então, assim, a gente tem alguns Grisha aqui, mas não é o foco, né? Como em Sombra e Ossos, né? Sombra e Ossos é outra história lá, né? Então, aqui a gente vai acompanhar um grupo, né, de jovens, tá? A gente já vai entrar nesse detalhe daqui a pouco. Um grupo de jovens que são malfeitores, né? São quantas pessoas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São 6 malfeitores que vão se juntar por um objetivo e assim, adoro, porque é muito dessa questão de família, né? O famoso trope de found family, né? Eles se juntam, são tudo malfeitores, mas eles se juntam por conta das desgraças que acabaram acontecendo na vida de cada um e que fizeram eles se unir. E aqui eles vão ter um objetivo que é sequestrar um cientista que criou uma droga que causa dependência em grixas, aumenta o poder dos grixas, né? Destrói com eles porque torna eles dependentes, enfim, muito ruim, né? E aí a ideia é que o trabalho deles seja sequestrar esse
cientista de uma das prisões aqui mais bem guardadas, né? E de uma nação que odeia Grishas, né? Então vamos fazer um parênteses. Grisha é basicamente uns mutonto, sabe? É uns mutantes, né? Então, assim, tem nesse Sombra e Ossos, né? A gente tem um país onde tem um exército, onde os Grishas vão lá para treinar. Então, assim, e tem Grisha que controla água, que controla vento, que controla fogo, outros que são curadores, outros que controlam coisas do corpo humano, sangue, etc. Tem outros que trabalham com materiais e criam. Enfim, tá? É só isso que precisa saber também, tá? Porque muita gente tem medo. Eu tive medo também quando eu comecei de, tipo assim, eu preciso saber o que aconteceu em Sombra e Ossos? Será? Eu preciso ler para poder ler esse aqui? Eu não queria, né? Mas no fim das contas não precisa, porque o básico que você precisa entender, ele explica aqui, né? Ele explica um pouquinho sobre os Grishas, explica um pouquinho o que está rolando agora lá no país dos Grishas, que eu já esqueci o nome. Ravka? Ravka, acho que é Ravka, é o nome do país. Porque a gente vai ter uma Grisha aqui que faz parte desse grupo, tá? É basicamente isso que precisa saber, a gente não precisa de mais nada, porque aqui a grande maioria das pessoas são de outros locais, são tudo bandido, e é isso. É uma história basicamente de um grupo de pessoas que se junta para realizar um roubo ou qualquer outra coisa, uma tarefa. E eu descobri que eu gosto. Eu gosto desse tema. Achei muito divertido. Eu já tinha percebido ano passado, quando eu li Mistborn, que é basicamente isso, um grupo de pessoas que se junta para, no caso lá, destronar o vilão, né? Aqui é diferente, porque são pessoas de caráter duvidosos, né? E eles vão sequestrar uma pessoa para impedir que essa droga que esse cara fez saia por aí, entendeu? Então, assim, é uma fantasia jovem adulta. Eu consigo perceber alguns elementos jovens adultos aqui, que não atrapalha. Eu achei, assim, faz muito tempo que eu não leio fantasia jovem adulta, mas eu achei que é feito na medida aqui, entendeu? Tipo, não trata o jovem como idiota, sabe? Não fica, diminuindo algumas coisas, porque, é muito, muito, muito ruim, porque tem que ser só o romancinho pro jovem, entendeu? Existe um certo romance, mais ou menos, aqui, mas que eu acho bom, eu acho bem legal. O personagem principal, que é o Cass Brecker, eu achei ele um personagem muito bom, muito legal, muito interessante. É uma duologia, eu só li esse primeiro. O primeiro se fecha até, mas, assim, precisa ler o segundo, tá? Porque, enfim, tem um plot twist lá no final e tal. Eu recomendo muito, gente. Eu não tenho lembranças de Sombriossos, de verdade. Mas eu sinto como se a escrita da Li Bardugo aqui tivesse muito melhor. Eu não tenho muita lembrança, mas assim, eu gostei daqui e eu lembro de não gostar tanto da escrita, por exemplo, dela do segundo livro. Então, assim, recomendo. É uma fantasia muito divertida, muito gostosa de ler, muito rápida, porque é uma fantasia que tem riscos, entendeu? Então vai aumentando risco e, tipo assim, muito legal. E eu editando aqui, percebi que eu comentei que eu ia falar qual era o problema, por eles serem jovens, e não falei, né? Então, assim, eu, mais uma vez descabelada aqui, vindo do futuro para poder fazer esse corte e falar o seguinte: a minha questão é realmente, assim, eu tirei meia estrela exatamente por conta disso, porque eles são jovens, tá? É para eles serem jovens de 17 anos, o mais velho ter 18 anos. E, assim, na minha humilde opinião, gente, esse livro, eles não têm comportamentos de jovens, mesmo que sejam jovens que passaram por dificuldades, né? Todos eles passaram. Mesmo assim, é muito difícil de acreditar. Pelo menos para mim, eu já tive esse mesmo problema no livro Prince of Thorns. Eu acho que assim, esse foi um dos motivos pelo qual eu, inclusive, né, desisti de Prince of Thorns, porque quando o personagem ele é muito jovem, no tipo assim, 15, 16, 17, 18, e não é um ambiente mais, sei lá, antigo, medieval, aquela coisa, mesmo nesse já me é estranho. Assim, eu não consigo acreditar, eu não consigo comprar que essas pessoas com essa idade, mesmo tendo passado por determinadas coisas, falem dessa forma, ajam dessa forma. Então, assim, pra mim, eles são pessoas pelo menos de 20 mais, sabe? Tipo,
as coisas que se falam, etc., eu não consigo comprar, entendeu? A idade. Então, essa para mim é a minha maior reclamação de verdade, porque eu falei, cara, não, isso não é comportamento de gente de 17 anos, 16 anos. Não, não consigo comprar. Mesmo que você me explique, eu não consigo comprar. E a terceira leitura foi João Miguel, né, da Raquel de Queiroz, que eu li em conjunto com a Cícera. Foi o meu primeiro contato com a escrita da Raquel. Foi assim que eu terminei, sim, né? Porque eu já comecei Memorial de Maria Moura. E eu fiquei muito presa. Mas eu não consegui terminar porque era do Kindle Unlimited, então eu perdi e aí eu não consegui terminar de ler, né? Mas esse foi o primeiro livro, né? O primeiro romance que eu terminei da Raquel. Se eu não me engano, esse livro é o segundo, é o Depois de o 15 que ela lança. E ele é um romance, é quase uma novela, porque ele é muito curto. Ele é um romance psicológico, né? Que a gente vai acompanhar o João Miguel, que ele foi preso logo em seguida, depois de matar um homem. Então a gente acompanha bastante essa vida dele como preso, né? Em um Agreste bem pobre, né? Tipo, bem esquecido, até eu diria. E a gente vai acompanhar a vida dele na prisão, né? Até ele aguardando ser julgado, né? E a gente vai ver também essas pessoas que estão presas ali. Ele vai observar pessoas que vêm, que vão. Ele se vê, né, do nada, perdendo a liberdade e tentando entender que não era mais um homem livre. Além da liberdade de várias coisas, porque ele também tinha um amor, perde um amor. Eu gostei da escrita da Raquel, né? Assim como, óbvio, né? Memorial de Maria Moura, acho que é um dos últimos dela, se não o último. E é claro que, né, existe um grande crescimento dela. Mas, assim, eu achei o livro um pouco arrastado, né? Então, assim, foi um livro 3 estrelas para mim. Isso não significa que eu não quero ler outra coisa da Raquel, mas eu achei ele um pouco arrastado nas descrições, arrastado nas histórias. Em determinados pontos eu achei um pouco repetitivo. Eu já entendi a relação que o João tinha, né, com as pessoas dali, que ele tinha com Santa, né, que é essa moça que era não sei se eu chamo de caso, mas enfim, que estava com ele, acaba abandonando, ele é traído, né? Um homem traído. Então, assim, eu entendi isso, então às vezes não precisa ficar repetindo tanto, sabe? E aí acabava que repetia e aí estendia mais. Então, assim, ele é um livro bom, né? Então, assim, 3 estrelas é bom. Mas, assim, dizer que eu achei muito divertido, muito legal, que eu estava muito envolvida, não. Ali na metade tem uma parte muito interessante que é quando ele foca ali um pouco na relação com a Santa, né, e tal, e quando a Raquel faz essas críticas um pouco à questão da pobreza, o sistema carcerário, mas é isso também, entendeu? Então, assim, não foi um livro que eu gostei tanto, foi 3 estrelas, é bom, é bom. Entendeu? E o último que eu li em junho, né? Eu li em e-book, foi A Palavra que Resta, de Stênio Gardel. Eu terminei esse livro, gente, dia 20 de junho. E eu continuo pensando nele, sabe? Foi um livro 4 estrelas para mim. Eu não favoritei ele logo em seguida, mas ele ainda tá na minha cabeça, sabe? Então eu fico muito pensando se ele não é realmente um favorito. Ele é um livro muito curto e muito rápido de ler, é fluxo de consciência, tá? Então, assim, também é um livro de final aberto, se você não gosta. Assim, fique avisado que é final aberto. E a gente vai acompanhar a história do Raimundo, né? Que é um senhor de 70 anos, analfabeto. E ele tem uma carta dada por um antigo amor, né? Que é de quando ele era jovem, né? Ali até seus 18 anos, ele era apaixonado por Cícero, Cícero era apaixonado por ele também. Mas, né, eles viviam no interior do Ceará, com famílias muito duras, né? E famílias com opiniões muito duras em relação a um amor homoafetivo, entendeu? Cícero deu essa carta para Raimundo. Raimundo nunca conseguiu ler, porque ele não consegue ler, ele não sabe ler, né? E aí, no presente, né, quando ele tem 70 anos, ele decide que ele vai aprender
a ler, né? Aprender a ler e escrever. Porque isso era uma coisa que ele queria fazer há muito tempo. Cícero sabia quando era mais jovem, mas Raimundo não sabia, porque tinha que trabalhar, o pai não julgava que isso fosse ajudar em nada, né? Tipo, ele tinha que trabalhar com o pai, então, assim, estudar para quê? Porque é ele que tem que ler a carta, ele não deixa ninguém ler a carta, então, assim, ele guarda isso há anos, há muitos anos. E assim, a gente vai sendo levado na narrativa para poder saber o que tinha na carta e etc. E meu Deus, ele vai encontrar Cícero, não vai encontrar Cícero, o que tinha na carta, Cícero quis dizer. Mas só que ao mesmo tempo não é somente sobre a carta. Então, a história de aceitação do Raimundo, a gente acompanha muito essa raiva que foi passada de avô para pai e para filho, né? Então o Raimundo luta muito para aceitar que é isso, que ele é alguém que gosta de homens. Ele é apaixonado por um homem, foi apaixonado por um homem por muito tempo. Ele repete preconceitos, sabe? Ele repete preconceitos porque foi isso que ele aprendeu, que foi isso que ele recebeu do pai e da mãe antes de ter que ir embora. E no meio de cometer esses preconceitos, ele encontra uma pessoa muito importante para a vida dele. Eu achei uma história muito bonita, gente, muito triste mesmo, mas muito bonita. Com uma escrita belíssima. Estênio Gardel, assim, escreveu lindamente esse livro. E ao mesmo tempo que você vai acompanhando ele nesse processo, né, de ler a carta, de saber o que tem na carta, o que aconteceu entre ele e Cícero, o que aconteceu na vida dele enquanto adulto, né? Gente, eu falando aqui, cara, é um favorito, eu acho que é um favorito, não tem como eu dizer de outra forma. Junho foi um bom mês de leitura, sabe? Tipo, eu favoritei só um, embora agora eu tô pensando em favoritar a palavra que resta, mas eu gostei de todas as leituras, mesmo João Miguel, que foi mais ou menos, não foi uma leitura ruim. Então, assim, junho foi um bom mês de leituras. E por aí? Como é que foi o mês de leitura de vocês de junho? Então é isso, gente. Obrigada por assistirem mais um vídeo. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Me conta nos comentários o que vocês leram em junho, como é que tá sendo as leituras também, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo.